Olá, pessoal. A gente viu em vídeos anteriores que para descrever o movimento, eu preciso de referenciais. Referenciais que me permitam definir coordenadas para descrever como um corpo se move. Dentro da mecânica clássica, a mecânica newtoniana, existem referenciais que são referenciais privilegiados dentro dessa teoria. Já ouviram falar deles? Me segue aqui então que a gente vai falar um pouquinho sobre eles hoje. Bem, pessoal, dentro da teoria newtoniana clássica, existem os chamados referenciais inerciais. Esses são referenciais privilegiados dentro dessa teoria. Bem, o que é que são eles? Eles vão ser sistemas de referência onde as leis de Newton vão ser válidas. Neles, se eu descrevo o problema, o fenômeno mecânico, com esse sistema de referencial inercial, é esperado que as leis de Newton funcionem e eu não tenha problemas para descrever o movimento a partir delas. Todo sistema de referencial que se move com velocidade constante com relação a um sistema de referencial inercial é também um sistema de referencial inercial. Aí vem a questão. Professor, para definir um sistema de referencial inercial, eu preciso conhecer de antemão um sistema de referencial inercial. Quem é que veio antes? O ovo ou a galinha? A gente já vai falar um pouquinho sobre esse problema e tentar, de alguma maneira, contorná-lo. Bem, imagine dois sistemas de referenciais que são inerciais. Eu tenho um sistema OX, eu posso imaginar que ele está parado, conceito abstrato, né, do repouso, já que ele depende de estar descrito com relação a um referencial. E um outro sistema que se move com relação a esse sistema OX, que eu estou chamando de OY. E a posição do sistema OX com relação ao Y é descrito por esse vetor R. A posição no sistema OX é descrito pelo vetor X e no sistema OY pelo vetor OY, de tal forma que o vetor OX pode ser descrito através da combinação linear do vetor Y, mais o vetor posição relativa dos sistemas referenciais. Se eu tomar a derivada temporal, eu tenho que a velocidade no meu sistema OX vai ser igual à velocidade no sistema OY, mais a velocidade relativa entre esses sistemas. Da mesma forma, tomando a segunda derivada, a minha aceleração no sistema OX é igual à aceleração no meu sistema OY, mais a aceleração relativa entre esses dois sistemas de coordenadas. Mas vamos lembrar, estou assumindo que esses sistemas de coordenadas eles são inerciais, de forma que o sistema OY se move com velocidade constante com relação ao meu sistema OX. E assim sendo, eu tenho que as minhas acelerações nos dois sistemas devem ser iguais. O que é que isso acarreta? Isso acarreta o seguinte. No vídeo anterior, quando a gente falou sobre leis de Newton, a gente mostrou uma visão mais moderna dessa formulação da segunda lei, que a gente encontra comumente nos livros didáticos, e se a massa de um corpo não mudar com o tempo, eu posso dizer que a força resultante sobre um corpo é a massa desse corpo vezes a aceleração dele. Bem, se a aceleração é a mesma para sistemas inerciais, eu tenho que a minha força vai ser a mesma nesses sistemas inerciais. Consequência disso, se a gente for lembrar também, essa segunda lei é conhecida como equação fundamental da mecânica, ou lei fundamental da mecânica. É a partir dela que eu vou descrever a dinâmica do meu sistema, como é que o estado de movimento do meu corpo evolui com o tempo. Ou seja, eu não vou ter diferença nas minhas descrições, não é, do fenômeno nesses sistemas referenciais inerciais. As minhas leis da mecânica vão ser válidas neles, independente do referencial que eu escolha. O importante aqui é que ele seja um sistema de referencial inercial. Como é que eu converso entre os dois sistemas? Para isso, a gente usa o que nós chamamos de transformações galileanas, que são essas equações aqui de transformação das coordenadas do sistema OX, x1, x2 e x3, para as coordenadas do sistema OY, y1, y2, y3. E, além disso, tem aqui a questão da posição relativa
que esses dois sistemas de coordenadas têm com relação ao outro, que aqui eu estou dando em função da velocidade relativa do sistema y com relação ao sistema x, que é uma velocidade constante. Então, aparece esse produto da velocidade, das componentes da velocidade com o tempo. Lembrando aqui que eu estou utilizando um dos pontos da metafísica newtoniana, que é assumir que o tempo é o mesmo em todos os sistemas de referenciais inerciais. Então, esse tempo é o mesmo tempo que eu ponto aqui no meu sistema de coordenada OX. A metafísica newtoniana ela vai assumir também que o espaço ele é homogêneo e isotrópico. Com isso, eu não posso definir que um sistema de referencial inercial tem primazia, tem privilégios com relação a outro sistema de referencial inercial. Todos os meus sistemas de referenciais inerciais são equivalentes dentro da mecânica newtoniana. O que vai determinar aqui a escolha ou não do meu sistema de coordenadas, meu sistema de referência inercial, é a forma em que ele vai simplificar a descrição do meu problema. Escolha, então, um sistema de referência que simplifique a descrição do seu problema. Vamos voltar à questão, então. Como definir um sistema inercial? Bem, de antemão, a gente precisa falar. O sistema inercial é uma idealização. É uma construção das ideias. A gente não consegue concretizar ele. O movimento é uma coisa relativa. Para dizer se um corpo está parado ou não, eu preciso de um sistema de referencial. E para descrever se esse sistema de referencial também se mexe ou não, eu preciso de um outro sistema referencial. Então, vejam, a gente entra aqui na encruzilhada. Mas a experiência nos mostra que eu posso, com algumas aproximações, não é, definir uma aproximação de um sistema inercial em que as leis de Newton, dentro do erro que eu posso inferir, dentro das medidas que eu posso realizar, vai ser uma ótima aproximação para um sistema de referencial inercial. Um sistema muito comum que a gente ouve falar, em que outros sistemas inerciais podem ser construídos com relação, são sistemas referencial associados às estrelas fixas. E aqui fixas entre aspas. O que são essas estrelas fixas? As estrelas que nós observamos no céu noturno, né? Aqueles pontos brilhantes que aparecem naquele fundo escuro, são as estrelas que, para a gente, é perceptível que elas estão paradas, né? A gente não consegue inferir a olho nu que essas estrelas estão se movendo umas com relações às outras. A gente percebe o movimento diurno delas, né? Que está associado à rotação da Terra. A Terra roda e eu observo, então, todos os corpos celestes nascendo a leste e se pondo a oeste por causa desse movimento da Terra. Mas com relação às outras, essas estrelas não se movem, entre aspas. No século XX, nós já conseguimos medir o movimento relativo dessas estrelas. Né? Um movimento bastante tímido, é verdade, que a gente só conseguiu medir no século XX. Tanto que as constelações que nós vemos hoje são as mesmas constelações que os povos antigos viam e nominaram. Não é? Então, esse movimento é bastante tímido e a gente pode usar essas estrelas fixas como uma aproximação do que seria um referencial inercial. Mas vamos lembrar que a Terra não é. A Terra se move. Apesar de algumas pessoas na atualidade afirmarem com toda a categoria que não, né? Mas ela se move. Ela não é um sistema de referencial inercial. A Terra está acelerada. E é isso que a gente vai ver agora. Como é que a gente pode descrever problemas utilizando a mecânica newtoniana em um sistema que se move acelerado? Bem, a gente pode fazer novamente abstrações, idealizações e aproximações e utilizar um sistema fixo na Terra como uma aproximação do sistema inercial. Mas para isso algumas condições devem ser satisfeitas. Esse movimento ele deve ter uma duração curta com relação aos movimentos de rotação e translação da Terra, depende do que é que eu queira aqui descrever, não é? E além disso, eu posso imaginar, por exemplo, lançamentos, objetos se movendo próximos à superfície da Terra.
não muito altos, movimentos com tempo curto de alguns segundos, algumas dezenas de segundos, eu posso tentar descrever esses movimentos como se um sistema de referência fixo ao solo fosse um sistema de referencial inercial. Para isso, eu vou utilizar aproximações. Vamos ver aqui alguns exemplos agora dessas aproximações que a gente pode utilizar. Para isso, vamos falar um pouquinho antes do que é esse sistema não inercial, que é esse sistema acelerado. Se a gente pegar a equação da aceleração, que a gente viu em alguns slides atrás, eu tenho que a aceleração no sistema X, dado pela aceleração no sistema Y, mais a aceleração relativa de um sistema com relação ao outro. Assim sendo, a força no meu sistema OX, é só eu multiplicar pela massa aqui e massa aqui, eu tenho que minha força no sistema vai ser igual à força no sistema OY, mais uma força aqui que surge. Essa força que surge devido ao movimento relativo de um referencial com relação em outro, e esse movimento é acelerado, por isso a gente chama ela de uma força não inercial, está associada aos referenciais não inerciais. Eu posso dizer, então, que a força no meu sistema acelerado, meu sistema não inercial, vai ser igual à força newtoniana, que é válida pela segunda lei de Newton, né, que obedecem às leis do movimento, inclusive a lei de ação e reação, né, menos uma força fictícia, como a gente chama muitas vezes, uma força não inercial, que é essa força que vai aparecer aqui. Ó. Quem é essa força? Bem, um exemplo clássico que a gente dá em sala de aula é de um automóvel, quando ele está se movendo e ele está fazendo uma determinada curva. Esse movimento está sendo acelerado, não é um movimento retilíneo uniforme, é um movimento circular. Mesmo que o módulo dessa velocidade seja constante, eu tenho uma aceleração associada. E o que é que a gente percebe? A gente percebe como se algo estivesse empurrando a gente para fora do carro, para fora dessa curva. Né? Essa força, muitas vezes chamada de força centrífuga, né? É uma resposta que a gente percebe do nosso corpo por estarmos descrevendo o movimento em um referencial acelerado, que é o carro. Não é uma força real, é a propriedade devido à inércia do nosso corpo. Né? Não existe um correspondente associado a uma reação a essa força, como a gente vai ver quando a gente for discutir mais à frente descrição dos movimentos em sistemas não inerciais. Aqui algumas aproximações, só para a gente pensar um pouquinho. A gente vai imaginar o sistema de órbita da Terra. Bem, uma primeira aproximação que a gente pode fazer nesse sistema, e que não é uma aproximação tão grosseira assim, apesar de sabermos que as órbitas são elípticas, a elipticidade dessa órbita terrestre e dos outros planetas é muito pequena, de forma que ela se aproxima bastante do movimento circular. Então a gente pode associar então aqui um movimento circular a essa órbita e determinar uma aceleração centrípeta a partir do módulo da velocidade de rotação da Terra, que eu vou assumir constante, e o raio desta órbita. Bem, como eu estou associando a órbita a um movimento circular uniforme, eu posso dizer que essa velocidade vai ser dada pelo comprimento da circunferência dividido pelo período. E aqui eu chego nessa expressão. Bem, a minha aceleração centrípeta, substituindo os valores aqui está o valor do raio médio da órbita da Terra com relação ao Sol, e aqui o tempo em segundos de duração desse movimento, que seria de 1 ano. Fazendo essas continhas, eu chego que a aceleração centrípeta é igual a 0,0060 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, se eu comparar ela com a aceleração da gravidade, é menos do que 1 milionésimo da aceleração da gravidade. Né? Então, observem aqui, a aceleração centrípeta por si, mesmo que tenha esse efeito da órbita da Terra, a Terra ser um referencial não inercial, e apareceriam essas forças fictícias, essas forças não inerciais sobre a gente, essa força não inercial ela é completamente desprezível com relação à aceleração da gravidade. Então, se eu estiver tratando movimento de corpos próximo à superfície da Terra, que tem influência direta dessa força, peso dos corpos, esse movimento de translação da Terra, ele vai ser insignificante. Ele não vai influenciar na descrição do movimento. Não tem como eu medir um efeito
devido à aceleração da gravidade, com os instrumentos do laboratório didático, por exemplo, e até instrumentos mais precisos, né, que me deem essa diferença na aceleração devido ao movimento orbital da Terra. E se a gente analisar agora o movimento de rotação? Bem, a gente pode imaginar também que eu estou em cima de uma esfera, não é bem isso, a forma da Terra é muito mais disforme do que uma esfera, né? Mas vamos fazer essa aproximação. Imaginar uma pessoa sobre essa bola, e essa bola gira, realizando também um movimento circular uniforme. Aqui eu tenho, novamente, a minha velocidade, que pode ser dada pelo comprimento dessa circunferência, onde o raio agora é o raio da Terra, e o período aqui é o período de um dia. Substituindo esses valores, a órbita da Terra é em torno de 6.400 quilômetros, o período de rotação é de 24 horas, transformando esse segundo em metro, eu chego a essa expressão daqui, fazendo as contas, eu chego que a minha aceleração devido à rotação da Terra é de 0,034 metros por segundo ao quadrado. Observe que a aceleração centrípeta devido à rotação da Terra já influencia bem mais do que devido ao movimento orbital dela. Observe aqui que, se eu comparar esta aceleração com relação à minha aceleração da gravidade, ela não é tão significante, já que minha aceleração da gravidade é de 9,8 metros por segundo, em média, não é? Mas ela já tem um efeito que é maior do que o do movimento orbital. Então, cuidados têm que ser tomados quando a gente vai descrever movimentos da superfície da Terra e que o efeito de rotação da Terra começa aqui agora a ser significante. Esse efeito vai ser importante para a descrição de alguns fenômenos que a gente observa na Terra. Já aqui eu consigo ter uma medida melhor desse movimento, desse referencial não inercial que a Terra é. Mas mesmo assim, em comparação com a aceleração da gravidade, a gente pode dizer que ele é muito pequeno. Não é esse efeito que vai fazer a gente ser arremessado no espaço, como alguns imaginam aí hoje, né? Bem, pessoal, hoje a gente falou um pouquinho sobre sistemas referenciais, em particular os inerciais. Eles são sistemas referenciais onde as leis de Newton vão ser válidas, as três leis aqui, não é? E a gente vai poder descrever a dinâmica dos corpos utilizando elas. Falamos também sobre sistemas não inerciais e alguns efeitos que surgem quando eu descrevo aqui o movimento a partir desses sistemas não inerciais. Surgem as forças não inerciais, as forças fictícias, em que não obedecem às leis de Newton, né? Mas muitas vezes nós somos obrigados a descrever um movimento a partir desses referenciais não inerciais. A gente viu alguns deles aqui, né? O nosso próprio planeta, por exemplo. Se a gente fixar sobre a superfície dele um sistema de referencial, esse sistema de referencial ele não é inercial. Isso vai produzir efeitos que nós podemos observar. Mais para frente no curso, a gente vai falar de alguns desses efeitos, né? Por exemplo, como os efeitos em fluidos, né? Que vão ser importantes dentro da dinâmica atmosférica. Outros efeitos que vão surgir aí, e um exemplo bastante comum da gente encontrar em museus de ciência, em exposições, é o chamado pêndulo de Foucault, né? Onde a gente tem um pêndulo em que, com o passar do tempo, a direção de oscilação desse pêndulo ela vai mudando, né? E é uma forma de a gente transformar um relógio ali também, né? Existem vários desses expostos em museus de ciência pelo mundo. Pêndulo de Foucault. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, né? É um vídeo que dá continuidade ao curso de mecânica que a gente vem fazendo. Espero vocês nos próximos vídeos, então. Até lá!